Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa nova disciplina, né? Diagnóstico e intervenção empresarial. Eu sou o professor Rinaldo José Barbosa Lima e é um prazer estar aqui para falar sobre práticas de gerências administrativas e também pessoas no contexto organizacional. Esse é o nosso tema de hoje, né? Essa é a nossa primeira aula, deixa eu aqui me apresentar, né? A minha formação, eu sou formado em licenciatura em Ciências e Matemática, tenho especialização em reengenharia e qualidade total e engenharia de telecomunicações. Trabalhei em algumas empresas relacionadas à gestão por processos, a algumas consultorias que nós realizamos em algumas instituições, algumas empresas privadas. Também trabalhei por 30 anos numa empresa de telecomunicações, onde eu tenho essa experiência na área de gestão, na área da competência em gestão, na área de gestão por processos e também nas ferramentas de utilização dessa metodologia de diagnóstico, certo? Nessa empresa que eu trabalhei, nós atuávamos como os consultores internos dentro dessa empresa e depois passei a ser um consultor externo, né? Isso é gradativo dentro do nosso dia a dia, como papel profissional e também ao alcançar alguns objetivos e também aprender cada vez mais, porque, na minha opinião, o professor é um eterno aluno, sem sombra de dúvida, é isso, né? Então, hoje, para a gente começar a nossa aula de hoje, né, falando sobre diagnóstico e intervenção empresarial, já coloquei o nosso tema de hoje, é um tema bastante interessante, algumas coisas vocês já podem ter até ouvido já falar, né? No curso, porém, é sempre quando alguém fala algo diferente, eu quero colocar aqui um pouco da minha experiência pessoal quanto aquilo que nós vamos abordar aqui com vocês, tá certo? Então, tudo que eu vou abordar com vocês, eu já tive uma vivência, a prática disso dentro de uma empresa. Então, muito que eu vou falar é realmente colocando a prática em cima dessas metodologias que nós vamos apresentar a vocês, correto? A partir daí, então, nós temos, então, na verdade, a contextualização, que o mundo é em constante evolução, mostra que as mudanças nunca terminam. Vocês concordam comigo? A empresa, ela está em constante movimentação. E que esse ciclo leva as organizações a reciclarem e desenvolverem novas práticas de gerências administrativas que garantam sua sobrevivência, ou seja, novos mecanismos gerenciais, né? Por quê? Vamos pensar que a empresa é um organismo vivo em constante movimento. E ela busca isso dentro dessa motivação, ela busca isso, essa constante percepção, né? Porque como a própria empresa, ela é uma engrenagem, e tendo ela essa engrenagem, você consegue, de certa forma, avaliar e buscar esses mecanismos e metodologias. Para isso, então, quando você falta um dente desse mecanismo, claro que alguma coisa acontece. Quando acontece, por exemplo, o cliente quer algo mais, a concorrência lança algo mais, isso faz com que a empresa repense seus processos, reavalie seus processos. E por que isso? Porque senão ela vai perder mercado. Ela começa a perder mercado, ela começa a perder funcionários, ela começa a ter aí, os seus fornecedores começam a não querer mais fazer negócio com ela, porque se ela começa a perder clientes, ela começa a diminuir o seu faturamento, o seu capital de giro diminui. Então perceba quanto isso é importante você manter essa condição, né, de estar sempre evoluindo, sempre buscando novas ferramentas, novas metodologias. Então, a empresa é um organismo vivo. Ponham isso na cabeça. Nenhuma empresa fica parada no tempo. Aquela empresa que fica parada no tempo, que fica apenas olhando e avaliando algumas coisas, ela vai, de certa forma, perder a condição dela de colocar mais produtos e serviços. Ela começa a ter a consequência dos clientes migrarem para um outro fornecedor, para o seu concorrente. Então, isso é muito importante, vocês colocarem isso em prática. A empresa nunca deve estar parada. Não é porque ela está
numa condição boa de rentabilidade ou de um bom faturamento, que ela não precise fazer novas metodologias, implantar, estudar, implementar uma ferramenta nova, um planejamento estratégico, avaliar se o planejamento estratégico realmente está adequado àquilo que ela realmente planejou. Isso, de fato, faz toda a diferença nesse momento. Por isso que nós falamos, a empresa é um organismo vivo e em constante mudança, em constante alteração. Para isso, então, nós começamos a nossa aula falando sobre essa necessidade de você estar sempre em movimento, sempre buscando novos mecanismos, novas ferramentas de gerência, tá certo? Para isso que nós estamos falando, isso faz com que a gente tenha em mente como administrar a empresa, não é? Começa o incógnita, como administrar, como avaliar isso, como identificar que a empresa está passando por algum problema e é preciso, então, de certa forma, saber o quanto é essa necessidade. É preciso ter em pauta, né, as melhores ferramentas, as melhores mentes, pessoas com características de lideranças para gerenciar e fazer as coisas acontecerem de forma que tudo ocorra dentro do planejado. Tá certo que não é todas as empresas que possuem um planejamento, não é todas as empresas que têm todos os seus processos mapeados, né? As suas competências, todas elas mapeadas, as pessoas adequadas àquelas competências. Mas é necessário, sim, você ter competência para fazer acontecer aquilo que a empresa planejou. Mesmo que a empresa não tenha um planejamento adequado, mesmo que a empresa não tenha um planejamento ali que todos conheçam. Mas é necessário, sim, que a empresa tenha essa competência de fazer esse planejamento. Dentro desse contexto da gerência administrativa, o que nós temos, então, nesse contexto da gerência administrativa? É a maneira de você gerenciar, a competência de você gerenciar. Para isso, então, nós temos o que aqui? Então, vamos lá. Dentro da gerência administrativa, o que nós temos aqui? A globalização tem promovido mudanças e transformações globais em diversos setores, como social, político, econômico, tecnológico, claro. As organizações realinharam suas estratégias e sistemas organizacionais com a intenção de obterem vantagem competitiva neste modelo e nesse mercado global. É fundamental, nesse contexto, uma boa administração. E nós sabemos que a boa administração, ela é carregada de resultados. Não é isso? O que adianta você ter uma boa administração, mas o resultado não ocorre? O que adianta você ter uma boa administração se o resultado não acontece de fato? E é por isso, então, que nós temos isso em mente, é buscar resultados. Dentro desse, nós temos, então, o desempenho gerencial, sendo o papel do gerente planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar todo o trabalho para que a organização possa atingir os seus objetivos, que não são poucos. Ele deve possuir conhecimentos e habilidades aperfeiçoados de planejamentos e controles das atividades organizacionais. Então, o Junqueira já está falando isso, que nós precisamos, de certa forma, ter esse desempenho gerencial. É saber dirigir, organizar, controlar, porém, precisamos também ser líderes. E para sermos líderes é necessário que façamos o quê? Toda uma avaliação desse contexto. Dentro desse ambiente, o que nós temos então? O ambiente de mudança. Por mais estável que uma empresa possa parecer, ela está sujeita a passar crises, seja ela, então deixa eu até grifar aqui, que depois nós vamos falar sobre isso, por motivos internos ou externos. O importante é que a situação de mudança ou crise existam também executivos capazes de conduzir o negócio com competência para poder reverter a situação de crise. E a crise é algo que está no dia a dia da empresa. Toda empresa passa por situações difíceis. Se eu não alcancei o resultado, é uma crise. Isso é fato. E para isso, então, nós temos que estar sempre atento ao mercado, à necessidade do cliente ou àquilo que realmente ele precisa ter. O que tem a crise, então? Vamos lá. Crise é alteração para melhor ou para pior, né?
no caso de uma doença, ataque, acometimento de acidentes, momento perigoso, decisivo de um negócio. O maior triunfo nos períodos de instabilidade ou de crise, ameaça e também oportunidade, são na verdade, é o momento de crise que se tem a oportunidade de crescer. E por que eu digo isso? É no momento de crise que você realmente avalia a necessidade de avaliar a empresa. Não poderia ser só nesse momento de crise. É todo momento necessário você estar lá repensando o seu planejamento, reavaliando. Quando você avalia cliente, processos, resultados, automaticamente você está reavaliando toda a sua organização, tá bom? E vamos lá como que ela acontece. A crise pode afetar a empresa dentro da percepção. Primeiramente, de dentro da empresa, você tem baixa nas vendas, estouro em orçamento, rotatividade alta, turnover de pessoal dentro da organização, as projeções não são alcançadas, a falta de credibilidade por parte da administração, que ninguém mais confia nela, falta de comprometimento com os resultados que já foram ou que vão alcançar, e clima organizacional em baixa. Tudo isso eu consigo perceber quando a empresa tem uma crise dentro dela. Então, se ela ainda não é perceptível lá fora, mas ela é percebida dentro dela dessa forma. Agora, lá fora, como que nós vemos? Clientes insatisfeitos, perda de confiança dos clientes, dificuldade de adquirir recursos, dificuldade de inovação, produtos e serviços, crescimento da credibilidade da concorrência e perda de mercado. Sem sombra de dúvida, isso tudo faz com que realmente a gente tenha essa desvantagem, né, quando é percebida fora da empresa. Por isso que é muito interessante você avaliar ou até mesmo ampliar a avaliação dentro de uma crise. Conceitos da análise administrativa. E o que nós temos dentro da análise administrativa? É o ato de você avaliar seus resultados. Você pode até pensar que é algo simples, mas não é. Talvez seja ali a maior dificuldade, o maior desafio da empresa é começar a avaliar seus resultados e cobrar os seus resultados. Se nós temos uma melhor gerência, se nós temos pessoas competentes na gerência, nós precisamos avaliar os nossos números para verificar se realmente estamos indo no caminho certo. Para isso, então, o que nós temos dentro da nossa análise administrativa? É uma abordagem sistêmica, tem o objetivo de identificar e avaliar a coerência do modelo do sistema de gestão. Claro, ela vai avaliar isso com a performance dos processos, estão alinhados com o resultado e se reflete a proposta da estratégia mercadológica, aquilo que foi planejado. A abordagem sistêmica, ela fortalece e insere nas organizações uma visão organizacional do todo, transformando pessoas em engrenagem, máquinas administrativas. Na verdade, pessoal, o termo máquina, engrenagem, ela é realmente, toda pessoa faz parte de uma engrenagem, toda equipe faz parte de uma engrenagem, todos nós estamos fazendo parte de uma engrenagem dentro da organização. O importante é saber compreender como essa engrenagem atua e como ela agrega valor dentro da organização. Para isso, então, nós temos análise administrativa dentro dessa abordagem sistêmica, que é um processo dinâmico. O que é abordagem? É você avaliar permanentemente os seus resultados. Estuda soluções para problemas administrativos, que isso só se a empresa que você conhece não tem, mas, na minha opinião, toda empresa tem problemas administrativos. Seja ela diretores com diretores, gerentes com outros gerentes ou com coordenadores, né? Elabora avaliações corretivas e preventivas. Claro que seria melhor você começar a trabalhar com preventiva do que corretivas, porque quando nós trabalhamos com corretivas, é porque o problema já aconteceu. O problema já, de fato, aconteceu. E isso não é bom, tá? Elabora um diagnóstico e as pessoas são parte do contexto dessa organização. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma avaliação permanentemente da organização. Se ela realmente está alcançando seus objetivos, se as metas estipuladas elas estão sendo realizadas, se não estão sendo realizadas,
que aconteceu? Então, já temos aí uma ação corretiva, precisamos retornar, fazer a empresa voltar ao estágio inicial. Se eu tenho um plano estratégico que diz que eu tenho que vender X, eu tenho que vender X. Agora, se eu estou vendo X menos 2, alguma coisa está acontecendo, eu preciso identificar isso. Por que não estou vendendo? E é nessa identificação que nós realizamos um diagnóstico organizacional, tá bom? Para isso, então, o que nós temos dentro dessa análise administrativa? Passa a fazer parte da rotina da empresa. Então, essa fase de avaliação, ela passa a ser rotina. Ela pode ser quinzenal, talvez mensal, seria o ideal que seja mensal, com os objetivos de efetuar o diagnóstico e estudar soluções para constantes problemas administrativos. Logo, ela pode ser realizada de 3 maneiras. Ela pode ser realizada por uma equipe interna, que é o ideal, ou por uma equipe externa, independente, ou uma equipe mista, que também é muito interessante. Só que vai chegar um momento onde você, nessa condição de avaliar, fazer um diagnóstico, você começa a treinar e capacitar uma equipe interna. Foi o que aconteceu onde eu trabalhava. Começou a avaliar e treinar essa equipe para ter resultados. E foi nisso, então, quando nós fizemos a primeira diagnóstico, nós fizemos com a equipe mista. E a partir daí, então, ela foi colocada em prática e todo mês nós estávamos lá fazendo, levantando todos os números e informações para uma reunião de diretoria, tá bom? Dando prosseguimento aqui, dentro dessa abordagem, a organização do trabalho possui vários processos dentro de uma abordagem que é sistêmica, né? Que considera a organização como um organismo vivo em constante movimento, aquilo que nós comentamos no início da nossa aula. O indivíduo, a sociedade, o ambiente, a organização tornam-se um conjunto inseparável de interdependentes, onde o gerente deverá ter uma visão inteligente, integrada da empresa, cabendo a ele colocar em prática as suas habilidades. Aí você vai me dizer, poxa, professor, e se ele não tem habilidades práticas? Então, nesse caso, alguém fez algo errado. Alguém nomeou um gerente que não tinha essa expertise no lugar onde precisava ter. Ou seja, teve um erro de gestão aonde foi reposicionado ou contratado alguém que não tinha essa habilidade e era necessário. Para isso, então, vamos usar o quadro. Eu preciso levar em consideração o quê? Os recursos disponíveis. Quais são os recursos disponíveis, né? Pessoas, sistemas, máquinas, produção, fornecedores, entre outros. O comprometimento da alta direção do negócio da empresa. Então, tudo isso é preciso ter. A estratégia, ela é conhecida, cumprida pelos níveis estratégicos, tático e operacional da empresa. Isso aqui é muito importante. Método de melhorias contínuas de processo e comunicação gerencial, também importante. Então, olha só, é coisa simples, mas faz todo sentido nesse momento. Eu preciso dessas informações. A empresa, a organização, ela necessita dessas informações, dessas reuniões de gestão. Você vai ver que ela vai precisar. E grande parte das pessoas não sabem, não conhecem a sua meta, os seus objetivos. Trabalha o dia inteiro, mas não sabe qual é o objetivo. Isso é importante, você consegue visualizar isso, você consegue perceber no momento de fazer um diagnóstico organizacional. E por último aqui nós temos então, ela permite que? Ela permite identificar e planejar soluções para problemas de conflitos, desenvolve equipes, fortalece características de trabalho em grupo, claro, eu fiz parte disso. Identifica as necessidades de treinamento e equipes de trabalho, sim. Reorganiza a estrutura da empresa, se caso for necessário, vou reestruturar. E implanta também novas técnicas gerenciais, avaliar quadro de pessoal. E aqui, quando nós falamos novas técnicas, nós estamos falando ISO, CRM, ERP, um BI, um BSC, um planejamento estratégico como um todo. Tudo isso faz parte do nosso negócio. Quando eu faço um diagnóstico, quando eu monto esse diagnóstico, eu consigo identificar as necessidades que a empresa tem, ou que a empresa possui. E isso faz todo sentido quando nós realizamos essa avaliação do resultado. Pessoal, é muito importante e é gratificante você colocar isso para as pessoas ou até a própria diretoria. Alguns conceitos relacionados à gestão de processos. Como nós falamos de gestão de processos,
adotado por mundo inteiro através da ISO 9000. Toda a família ISO, ela trabalha com processo. Toda a norma ISO trabalha com gestão por processos. Quando fala em organização, ela não fala em gerências, ela fala em processos. E eu vou aqui, de certa forma, passar algo que eu já tenho, eu já trabalhei muito com isso e com as outras áreas, até algumas empresas, na mapeamento e na elaboração de processos, tá certo? Para isso, então, vamos ao que é gestão por processos. As organizações são constituídas por uma complexa combinação de recursos: capital humano, capital intelectual, instalações, equipamentos, materiais, sistemas informatizados e independentes e interrelacionados. Olha só, interdependentes e também se relacionam, que devem perseguir os mesmos objetivos e cujo desempenho pode afetar de forma positiva ou negativamente a organização de seu conjunto. Quando nós falamos dessa forma, que ela pode afetar de forma negativa, o que ocorre? Ela é formada por pessoas, ela é formada por atividades numa sequência lógica dentro da empresa. E eu preciso reconhecer quais são esses processos que dão essa atividade, que dão esse gás na empresa. Ou seja, são os processos que não pode errar. Aquele, se errar, o cliente, ele percebe. Esse nós chamamos de processos críticos e que não pode errar. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o próximo, o que é, então, gestão de processos? É uma série de atividades relacionadas que são desempenhadas para alcançar um resultado desejado. Os componentes de um processo incluem objetivos específicos, claro, todo processo. Você pode até pensar que é uma gerência, não tem problema. Cliente claramente definido, inclusive internamente, atividade numa sequência lógica, claro, entradas e saídas bem definidas e responsabilidade por resultado. Quando nós falamos dessa forma, o que nos vem? Primeiramente, olha só, uma visão integrada de processos, onde eu tenho aqui os fornecedores dessa empresa, aqui é uma empresa, tá bom? Eu tenho os insumos dos fornecedores, está aqui, que eu compro. Eu tenho o cliente que vai adquirir o meu produto. Esse cliente é o mesmo cliente que vai comprar e eu vou entregar esse produto a esse cliente. A partir daí, então, eu faço o quê? Se eu estou fazendo uma compra de insumos, eu tenho uma qualidade, eu vou para uma linha de processo. Se eu tenho um cliente fazendo uma compra do meu produto, então eu tenho um lado de vendas. Aqui eu tenho uma cadeia cliente e, ao mesmo tempo, ele é fornecedor. Quem compra, cliente, depois ele é fornecedor. E aí vai até a parte de desenvolvimento, instalação, até o final do produto ser realizado. Aí eu vou desenvolver esse produto. Eu vou fornecer esse produto para a parte de instalação, cliente, fornecedor, está aqui, e esse produto, então, é enviado para o cliente. Isso aqui é uma sequência lógica. Agora, eu digo a vocês, pessoal, você acha que isso acontece belezinha desse jeito da empresa? Você desenha, mas de fato acontece? Quantas vezes o cliente recebe lá na ponta e aí descobre que tem problema? A caneta não era preta, a caneta que eu tinha comprado era azul. A caneta, toda e qualquer característica do produto ou serviço que você comprou tem que ser entregue ao cliente, dentro do prazo e dentro daquilo que você contratou, os valores que você contratou, ou que você acordou com o seu cliente. Agora, a empresa vai conseguir entregar isso dentro do prazo, dentro da qualidade. Tudo isso faz parte da gestão de processos. E isso aqui é uma engrenagem. Toda vez que você avalia isso, você tem coisas para mudar. Sempre tem coisas para ser avaliado. A primeira coisa que alguém pode perguntar aí, professor, toda vez que eu faço um mapeamento de processo, alguém diz o seguinte, qual que é o indicador da minha área? Como que eu identifico o indicador da minha gerência lá, né? Vamos botar lá. Eu tenho um indicador? E como que eu percebo esse indicador? Vamos lá ao quadro novamente, só para a gente mostrar para vocês como é esse indicador. O indicador, ele nada mais é do que quando eu pego esse produto aqui, que é fornecedor, tá? E mando para o desenvolvedor, quem vai estipular o indicador de vendas é esse cara aqui, ó.
Ele vai colocar o indicador para esse aqui. Então, o cliente, ele vai determinar o indicador para o fornecedor interno da empresa. Simples assim. Quando você faz isso, automaticamente você coloca em prática o quê? A cadeia cliente-fornecedor. Vai ter gente pulando de tudo quanto é jeito. Por quê? Eu não concordo em receber um indicador de uma área que não tem nada a ver com a minha, mas a sua atividade vai para ele. E ele tem que avaliar a sua atividade, se está tudo dentro dos parâmetros. Então, quando nós falamos aí gestão por processos, ela não é apenas gestão por processos, vamos só trocar o nome das áreas por processo, está tudo certo. Não. Você tem toda uma metodologia trabalhando por trás disso. Inclusive as pessoas têm que ser realmente aquelas pessoas com competência, liderança e conhecedor do processo em 360 graus para poder fazer parte desse processo, tá bom? Para isso, então, o que nós temos aqui dentro da gestão de processos? O futuro vai pertencer às empresas que conseguirem explorar o potencial da centralização das prioridades, as ações e os recursos dos seus processos. Então, olha só, esse futuro que nós estamos falando. As empresas do futuro deixarão de enxergar processos apenas na área industrial. E por que eu digo na área industrial, né? Já eu vou falar. Serão organizadas em torno de seus processos não fabris, essenciais, e centrarão seus esforços no cliente. É como eu disse a vocês, se eu errar dentro de uma empresa de manufatura, de produção, eu estou produzindo pregos. Se eu faço pregos de forma errada, eu vou estar lá com 200 caixas de prego sem cabeça. O que eu vou fazer com um prego sem cabeça? Não posso fazer nada. A liga do aço é mole, esse prego não vai me servir para nada. Ou seja, eu consigo avaliar porque eu tenho lá aquela sucata, aquele refúgio, e eu vou colocar de refúgio aonde? Vou esconder aonde aquilo? Diferente da área administrativa, que você consegue esconder através de tempo, através de retrabalho, e isso não se percebe no dia a dia. Isso faz falta. Isso faz toda a diferença quando nós avaliamos processos. Porque quando nós vemos o refúgio, a gente consegue ter a noção. Mas a área administrativa, nós não conseguimos ter essa visão, né? Conseguir mensurar esse problema. Dentro dos nossos conceitos, nossa situação problema número 1, o que nós temos aqui? Primeiramente, uma questão que eu até queria colocar com vocês. Você conseguiria identificar os processos em sua empresa? Como a gestão de processos promove a horizontalização na estrutura organizacional? É bem interessante essa pergunta que eu coloco a vocês, porque eu já vou respondendo de antemão. Todo o processo ele começa a se verticalizar. Ou seja, ele começa a ser autogerenciável dentro da empresa. Ele não começa a olhar a hierarquia, mas sim a hierarquia horizontal. Eu vou colocar aqui para vocês aqui um exemplo dentro de uma estrutura organizacional. Vou colocar aqui, uma estrutura organizacional, tá? Bem simples. E eu tenho aqui, então, as áreas. Aqui é o organograma. Aqui é o início. E aqui é o fim. Ou seja, se eu perguntar para vocês, quando chega um cliente aqui, ele faz uma solicitação de uma atividade, vem para cá, joga para cá, vem para cá e entrego para o cliente. Olha só que interessante. Aqui está o presidente. Aqui estão as diretorias, vou botar aqui uma diretoria 1, a 2 aqui e a 3 aqui. Eu pergunto a vocês aí, uma pergunta bem simples. Aonde está o cliente nesse organograma? Você sabe me responder aonde está um cliente? Porque eu tenho presidência, eu tenho as diretorias, eu tenho as gerências, coordenação, né, departamentos.
Mas eu pergunto a você, aonde estão os clientes? Por que não aparece ali? Sabe por quê? Porque os clientes estão no outro lado do organograma. Vamos ver lá? Olha só onde estão os clientes. Quer ver? Os clientes estão aqui, ó. Nesse organograma, os clientes estão aqui. E eu preciso inverter esse processo. Ou seja, aqui, os diretores trabalham para o presidente, tá? Os chefes de gerência de departamento trabalham para os diretores. A gerência trabalha para a diretoria. O chefe de departamento ou a coordenação trabalha para a gerência, mas ninguém trabalha para o cliente. Então eu preciso inverter isso. E quando eu inverto isso, o que acontece? Quando eu inverto isso, eu ponho aqui, ó. Clientes. Aí eu começo a trabalhar toda a estrutura. Aqui é o presidente, aqui é a diretoria 2, diretoria 1, diretoria 3, todo o processo aqui dentro. E aí então eu vou inverter a polaridade. O presidente vai cobrar do diretor que o nosso maior cliente tem que ser atendido. Então, diretor, o que você está fazendo para atender esse cliente? Gestor, o que você está fazendo? Até chegar aqui. Então você vai inverter. E a seta sempre vai para o cliente, do diretor cobrando presidente, cobrando diretor, diretor cobrando gerente, gerente chegando aos seus objetivos. Percebam essa diferença? Você inverte o organograma e põe o cliente no topo desse organograma. Aí você desenha a empresa. E aí, nesse caso, qual que é o maior objetivo da empresa? É atender esse cliente. Então, aquela mística que eu faço a coisa, mas eu faço para o meu chefe, eu faço para o meu gerente, porque ele paga o meu salário, claro. O gerente... se o cliente não for atendido, não vai ter nem o salário dele, nem do funcionário, nem de ninguém. Então, por isso que eu preciso reavaliar todo o meu organograma para colocar os pesos e dizer o seguinte: quem manda na empresa é o cliente. Então, para ele que eu trabalho. E se para ele que eu trabalho, o presidente tem que começar a cobrar da diretoria atividades, projetos, processos, todos eles alinhados à necessidade desse cliente. A satisfação dele. Porque se ele estiver satisfeito, se meu produto for bom, ele pode pagar melhor. E tudo isso você trabalha quando você inverte essa cadeia de valores dentro da organização. Essa é uma experiência minha. Então, nós fazemos isso dessa forma para que nós tenhamos ali alguns fatores para poder mudar isso dentro da organização. E não é fácil, não é fácil. Mas em algumas empresas nós já conseguimos inverter isso aí, tá bom? Bom, pessoal, chegamos a algum momento da nossa pergunta. Gostaria que vocês reenviassem algumas perguntas, algum questionamento. Professor, eu não concordo com o que você está falando. Professor, isso aqui eu já fiz, não deu certo. Não tem problema. O que importa é que você contribua com a sua pergunta ou algum questionamento que você talvez não tenha entendido. Não tem problema, a gente vai aqui comentar com vocês ao vivo. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta aqui, pessoal. Uma coisa que é interessante na gestão de processos é você identificar os processos de certa forma. Nós temos processos de realização, processos de gestão e processos voltados para a gestão, realização. Nós temos também de apoio. Esses processos de realização, eu digo a vocês, são os processos onde a empresa precisa sentar o maior foco possível. É nesses processos de realização que tem que centrar o maior foco, o maior centro de investimento, aonde se errar ali, o cliente percebe. Então, nesse momento eu não posso errar. E quais são os processos relacionados a isso? Execução, processo de planejamento, processo de entrega, vendas, instalação, reparos. Todo o processo ligado ao cliente, ele é pertinente a isso. Tá bom, pessoal? Então tem que tomar um maior cuidado com esses processos. Depois nós temos processos de apoio, que são aquelas áreas que dão apoio à execução, e a gestão, que determina normas, processos, políticas dentro da empresa. Correto? Isso é interessante, faz todo sentido quando você consegue identificar esses 3 tipos de processos dentro da organização. Agora, dentro da administração de RH, voltado para a administração exclusiva de recursos humanos. Por que eu digo isso? Nós temos ali recursos humanos e ele é papel fundamental para a organização. Ah, mas isso eu posso substituir essas pessoas? Talvez não. Talvez não consiga substituir essas pessoas. E por isso mesmo nós temos que ter uma visão diferenciada das pessoas. Então vamos para a nossa introdução à administração de pessoas. As pessoas são responsáveis pelo sucesso ou fracasso das organizações. Concordam comigo? Se não houver um direcionamento com regras e políticas bem definidas pela gestão de RH, a empresa estará à deriva. Se você começa a contratar pessoas sem o menor perfil para o cargo, a empresa vai demorar muito para chegar a alcançar os objetivos. A gestão de pessoas busca a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas necessárias às atividades dos processos críticos ao negócio. É aquilo que nós falamos. Se eu identifico os processos críticos, é ele que eu vou acatar. É ele que eu vou colocar primeiro, para que os resultados positivos sejam alcançados. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque dentro do século XIX, foi marcado pela Revolução Industrial, quando a organização se especializou em 2 eixos. Primeiramente, o vertical e o horizontal. Já a gente vai falar sobre eles. Onde as pessoas eram consideradas recurso de produção, caracterizado por departamento pessoal. Então, o vertical é aumento de supervisão, níveis hierárquicos. Então, isso aqui foi uma característica marcada na Revolução Industrial. E outra, a horizontalização, que é aumento das divisões de trabalho, atividades e tarefas. Com o advento da globalização, na década de 80 e 90, o foco da RH desloca-se das tarefas para o comportamento das pessoas, que se dispunham a vivenciar os desafios providos da globalização. Então, dessa forma, nós temos ali uma visão um pouco diferenciada. Ou seja, entrou na década no século XX, a administração de RH. E a administração de RH levou as pessoas a terem o quê? Uma visão um pouco diferenciada, porque houve conflitos nessa estrutura quando você busca realmente a verticalização e a ampla atividades. E isso não faz com que as pessoas cada vez produzam, mas as pessoas, são humanos, ela tem problemas pessoais, ela pode até ficar doente, ela pode estar insatisfeita com a atividade. Então, existe N fatores que poderá levar a esse funcionário, a essa pessoa, a se afastar das atividades do dia a dia. E isso trazendo grandes prejuízos para a empresa. Mas não porque ele quer, porque alguma coisa não está adequada a esse processo. Vamos ver então.
O termo administração de recursos humanos, as pessoas passam a ser consideradas recursos vivos e fundamentais. Então, já na década do século XX, então, com a internalização da administração de recursos humanos, já foi possível, então, ver dessa forma. A abertura da economia leva os indivíduos a buscarem cada vez mais aperfeiçoamento, qualificação profissional, pois, caso contrário, as chances de trabalho diminuem. As empresas buscam se modernizar e tornar o RH mais estratégico, buscando produzir mais com menos custos, ou seja, produzindo mais e com menos gente. É verdade. Isso aqui, pessoal, é uma verdade. A empresa ela acaba buscando reduzir seus custos. Mas a administração de RH, ela faz essa diferença, porque quando ela percebe esse conflito, ela começa a interferir, ela cria o gestor de recursos humanos, ela cria a administração de RH com o objetivo de minimizar esses problemas, porque a empresa só busca os seus lucros, né? E para ter lucro, precisa de pessoas e pessoas que trabalham. Para isso, então, existe o gerente de recursos humanos ou o gerente da área de recursos humanos que começa, então, a avaliar o que poderá melhorar treinamento, capacitação, aonde realmente eu posso auxiliar as pessoas, onde eu posso deixar as pessoas um pouquinho mais motivadas a trabalharem, né? Então isso faz toda a diferença quando você tem um gestor específico na área de recursos humanos. Vamos ver como fica isso? A função do gerente de RH, a postura estratégica do RH visa que seu gerente não atue como um mero administrador, mas como um líder. Então olha só, o gerente de RH, ele deve ser um líder, deve coordenar o processo como um todo para que todos se envolvam na obtenção de rentabilidade para a organização. Ou seja, eu quero ajudar as pessoas, buscar nas pessoas aquilo que ela tem de melhor através da minha liderança, também agregar isso à rentabilidade da organização. É importante buscar o equilíbrio da equipe, trabalhando o comprometimento de cada membro e aprimorando produtos e serviços com o objetivo de conquistar e fidelizar os clientes. Isso aqui, pessoal, é algo que eu estou falando aqui, mas vocês já viram isso. Ele busca valorização e reconhecimento para obter o bom desempenho organizacional, tudo através de desempenho de trabalho, desenvolvimento e capacitação. Trabalho humano constitui também o principal ativo da organização e investimentos em capacitação e treinamentos, né? Tem muitas empresas que acham que isso não é investimento, mas é investimento. Pessoal, com essa modernização que está por vir em tecnologias hoje, a mão de obra começa a ficar cada vez mais precária em relação a essa avaliação. O que eu posso ter feito por mãos humanas e aquilo que eu posso fazer pela tecnologia ou um robô. Eu não vou entrar no mérito, mas eu vou dizer uma coisa. Para alguns, daqui 5, 6 anos, muito provável que muitas coisas vão acontecer nesse período, que nós ainda, nós temos noção que vai ter muita mudança, mas a gente não consegue ainda entender como vai acontecer isso. A gente fala porque, eu vi, porque a tecnologia vai ser capaz de fazer tal coisa, mas não é bem assim. Quando você diz que alguém vai pegar um drone e botar lá, colocar uma pizza e entregar essa pizza através do drone, ele pode fazer isso, mas é capaz de fazer isso sem um acidente? Talvez não. Então, uma coisa é poder, outra coisa é você conseguir fazer. E a tecnologia, ela tem seus limites, aonde realmente ela faz todo sentido e aonde ela realmente não faz sentido ela acontecer. Ou seja, um acidente provocado é muito mais crítico do que você ter uma pessoa fazendo essa atividade. Então, são coisas que realmente nós precisamos ali avaliar se realmente é interessante ter essa mudança da tecnologia para esse tipo de mão de obra específica, tá bom? Isso é interessante. Falando um pouco da motivação, eu até já dei uma entrada, né? Porque as pessoas, elas devem ser motivadas. E a motivação faz todo sentido nesse momento. As pessoas não motivadas, elas deixam de agregar valor para a empresa no qual sentido?
Na produção dela, não. A produção dela vai continuar a mesma coisa, mas ela vai deixar de ser criativa. Ela vai deixar de desempenhar algo diferenciado que poderia melhorar muito as atividades, economizar em termos de recursos, ou fazer com que aquele produto ou serviço seja muito mais interessante. Então, eu tendo uma equipe motivada, claro que o resultado vai ser totalmente diferente. Mas para ter essa equipe motivada, eu preciso sim fazer com que elas se sintam motivadas. Eu preciso dar essas condições. Ou seja, imagine a pessoa motivada venha dar uma sugestão para um gerente e o gerente simplesmente pega a sugestão, põe no bolso, né? Espera aí 2, 3 meses, e aí ele vai dar a sugestão que um funcionário fez. Pergunta para mim se alguém mais vai dar uma sugestão para esse gerente ou para a gerência dele. Não. Por isso que você precisa ter as pessoas certas no momento certo. Então, vamos então para o nosso próximo slide. Conceitos de motivação. É um estado que induz o sujeito à ação, já foi o que eu falei, levando-se a comportar de maneira específica. Cabe à organização ampliar sua eficácia por meio de conhecimento sobre que motiva os seus colaboradores. É uma necessidade ou desejo que leva o sujeito a alcançar objetivos e metas, sendo estes diferentes em cada pessoa, claro, né? Nós sabemos que as pessoas são diferentes e eu preciso respeitar essa diferença, fazendo com que os indivíduos tenham comportamento diferenciados. Claro, as organizações querem os indivíduos motivados pelo mesmo objetivo comum, que é de oferecer resultado positivo para a empresa, ou seja, lucro. Claro, nenhuma empresa aqui que eu conheço, ela é filantrópica, ela quer ter lucro, E o interessante é que quando ela tem lucro, ela consegue repassar isso para as pessoas através de mais empregos ou melhores salários. E isso faz todo sentido nesse momento, A motivação é algo fantástico e muitas pessoas querem motivar de que forma? Pagando mais, não, são conceitos que no nosso livro didático apresenta diversas situações de motivação. Mas para ele, então, nós temos algumas situações que nós podemos colocar aqui, ó. Alguns tipos de motivação intrínseca, ou seja, que há recompensas psicológicas para o indivíduo, que é o reconhecimento, valorização, respeito difícil do resultado, de resultados duradouros, né? E extrínseca, que há recompensas tangíveis para o indivíduo, como salário, benefícios, promoções, fácil, com resultados rápidos, né? Então, o líder deve entender qual o tipo de motivação que irá gerar mais influência no indivíduo. Isso é fundamental para que as ações sejam focadas nas expectativas de cada um. Se eu tenho uma empresa e eu pago normalmente um salário mínimo para aquele funcionário, ou seja, eu vou fazer o quê? Se eu pago o mínimo para ele está morando numa casa alugada ou de favor de alguém, imagina se ele tem filhos. Então, o que eu posso oferecer de benefício? Então, isso ele pode trazer, sim, reavaliar. Como que eu posso cobrar uma produtividade dele maior? Como que eu posso cobrar algo de incentivo aonde ele poderá influenciar de forma positiva no processo se ele mal consegue viver com o salário que eu estou pagando? Então, estão todos eles entranhados assim, ó. Então, o salário que eu pago, aquilo que eu forneço, todas as características que eu posso oferecer para aquele produto ou serviço e aquele cliente ou aquele funcionário se tem os benefícios necessários que ele precisa. Caso contrário, eu vou estar cobrando de alguém que, infelizmente, ele não vai conseguir contribuir com aquilo que eu preciso. E para isso, então, nós temos então o ciclo da motivação, que é bem simples. Eu coloquei aqui de uma forma bem simples, que é a superação ou frustração. A necessidade dos individuais são satisfeitas? É uma pergunta, né? Escolhe, então, uma possibilidade de satisfazê-la, elege uma ação para suprir essa necessidade. Então, eu posso, por exemplo, ter ali convênios com farmácias, com planos de saúde, planos odontológicos, reavaliação da situação e verifica
a identificar a satisfação da necessidade. Ou seja, isso aqui é um ciclo motivacional. É um ciclo. Em um ambiente organizacional, o gestor deve monitorar e estimular seus colaboradores. Então é preciso, sim, estar sempre avaliando, analisando e criando mecanismos para as pessoas se motivarem, né? E aí, então, vou conseguir chegar naqueles objetivos, as pessoas vão trazer aquelas sugestões tão necessárias que eu preciso para se motivar. Vamos para o próximo slide. A hierarquia, segundo a necessidade de Maslow, só citei aqui para a gente, porque é difícil você falar em motivação e falar de Maslow, né? Por exemplo, estabeleceu uma teoria com base na hierarquia das necessidades e os 3 níveis de motivação que correspondem às necessidades fisiológicas, claro, que é a base da pirâmide, aqui é os básicos, né? A situação básica da pessoa, as psicológicas e a autorrealização vem por último, ou seja, né? E às vezes você está querendo dar uma autorrealização, mas essa pessoa não tem ainda as fisiológicas, né? Então, por isso que é necessário avaliar essa necessidade do pessoal. A relação entre motivação, desempenho e comportamento merece uma atenção especial. Motivação, desempenho e comportamento. O desempenho se manifesta por meio de comportamento humano, claro. Se eu tenho maior desempenho, é através do meu comportamento humano, que por sua vez é consequência da motivação provocada por uma situação de ordem interna ou externa. Correto? Para compreender melhor a motivação do comportamento humano, é imprescindível ter pleno conhecimento das necessidades humanas, pois são elas as principais fontes motivadoras do comportamento do desempenho. Então aqui tem a fonte, né, a interna e externa, mas perceba que quando você conhece seu funcionário, às vezes não é tão fácil como a gente imagina motivar uma pessoa. Eu preciso realmente conhecer meus funcionários. Estão capacitados? Será que eu não preciso realmente capacitar essas pessoas, dar treinamento? É por isso que a motivação ela é importante para a empresa alcançar seus objetivos. Uma equipe que não esteja motivada, ela infelizmente não tem como alcançar seus objetivos. O RH estratégico. Como nós estamos falando de pessoas, o RH estratégico, ele é fundamental, muito importante, e eu tenho algumas coisas que eu já escrevi sobre RH estratégico, algumas aulas que eu falei sobre RH estratégico. E quando eu falo de RH estratégico, eu vou é meio nevrálgico, né? Por quê? Porque você vai em algumas situações de gerências de RH, onde essas pessoas realmente estão lá apenas por estar. São funções administrativas e ponto. Mas não é. Vejam por quê. Recurso humano estratégico é administrar estrategicamente pessoas. Estrategicamente pessoas. E aqui nós estamos vendo, que nós temos vendo pela grande parte da maioria das empresas, você está administrando qualquer pessoa, independente da estratégia. O RH, a administração de recursos humanos, atua com comprometimento organizacional que vai impactar nos resultados da empresa, avaliados por meio de desempenho de cada colaborador. Claro, perfeito. Conforme maior for o comprometimento organizacional, maior será o desempenho organizacional. Então, em 1990, a RH passa a ser conhecida como gestão de pessoas, ou seja, gestão de pessoas. E aí passa a fazer toda a diferença no nosso negócio. E quando eu falo fazer toda a diferença, porque a gestão de pessoas, ela é muito mais abrangente. A gestão de pessoas, ela vai além. Porque a gestão de pessoas tem um foco nas competências dos colaboradores, demonstrando preocupação com o fator humano e também o fator da empresa. A gestão de pessoas propicia a organização desenvolver uma cultura organizacional de competências e resultados, com mudanças profundas na estrutura organizacional, nos sistemas, políticas e práticas. Da mesma forma que a gestão de processos, ela faz uma mudança na estrutura, a gestão de pessoas faz da mesma forma.
Cabe à organização articular de forma equilibrada as várias competências que possui, criando, desenvolvendo e oferecendo ao mercado produtos e serviços diferenciados, criando assim uma vantagem competitiva. Quando nós falamos de vantagem competitiva, nós estamos falando de ser líder. E para ser líder, número 1, eu preciso ter uma equipe motivada, treinada e capacitada, ou seja, as pessoas certas em lugares aonde ela realmente vai trazer todo o benefício possível. Ou seja, ela vai agregar valor. Para isso, então, o que nós temos dentro da atuação da gerência estratégica? Para atender às exigências de mercado, que se torna cada vez mais vulnerável e suscetível, o gerente deve desenvolver competências para pôr em prática ações inovadoras que gerem resultados de acordo com o que foi definido, aonde? No planejamento estratégico. Liderar, ser estrategista e ser motivador. Então, cabe ao gerente ser diferente. Esse gerente que eu vos falo é de recursos humanos. E o que menos nós temos é gerentes de RH comprometidos com a estratégia. Nós temos muitos gerentes convidados a participar de um planejamento estratégico, ele sempre vai ter algo mais importante a fazer. Não sei porquê. Nós percebemos isso em algumas reuniões de algumas empresas, quando nós buscamos o gerente de RH, ele faz de tudo para não participar. E olha, não é uma, nem duas, nem três empresas que nós já percebemos isso. Eu não sei porquê. Talvez essa pessoa não esteja realmente comprometida, não é com a empresa, mas ele não quer ele não quer trabalhar com outras atividades. Da mesma forma que um engenheiro atua na qualidade, atua na ISO 9000, no PNQ, no CRM, no RP, o gerente de RH ele só quer mexer com recursos humanos. Eu não sei porquê, mas isso é algo que não é bom. Essa é uma grande falha da área de RH. Vamos aqui então. O RH, o papel estratégico dos ativos intangíveis, não pode ser abordado, né, de maneira isolada. É necessário um programa integrado para suportar o aprimoramento de todos os ativos intangíveis da organização. Devem estar alinhados com o processo da organização, que cria valor ao cliente. Ao desenvolver, alinhar, integrar capital humano, capital da informação e capital organizacional, os processos críticos estão todo ali voltado para o capital humano, né, que faz parte do processo. E a empresa gera maior retorno para os seus ativos intangíveis. Então, isso é um fator, pessoal. Isso é algo que é praticável. O líder, ele é responsável pelo sucesso ou fracasso do empreendimento. As falhas gerenciais relacionadas à gestão de pessoas produzem efeitos negativos tanto para a organização como para a vida pessoal dos envolvidos. Vocês concordam comigo? Porém, muitos gestores de RH são meros espectadores, quando poderiam ter um papel visionário das mudanças que deverão impactar nas pessoas do amanhã, preparando-as para assumir desafios, e poucos são gestores de RH que estão preparados para assumir esses desafios. E eu estou falando algo aqui, pessoal, parece brincadeira, mas nos nossos estudos, algumas situações nós já percebemos, né? E o RH, por que o RH às vezes ele se fragiliza? Imaginem no recursos humanos onde eu tenho que ter um gerente. Eu estou falando aqui, pessoal, mas é algo que acontece em qualquer empresa. E esse gerente, eu preciso botar um cargo de gerente nessa empresa, substituir um gerente. A primeira coisa que acontece é algum diretor ligar para você e dizer o seguinte: olha, eu tenho um nome para essa gerência. O gerente, de certa forma, vai tentar atender a essa necessidade do diretor, né, porque é uma amizade e tal, e cabe, então, admitindo, ou contratando, ou transferindo para esse cargo de gerente uma pessoa sem habilidades e sem a competência necessária. Isso é fato. Ela não quer ir contra isso. Por isso que a área de recursos humanos, e muito mais voltado para a gestão de RH, formadores de gestores, nós estamos dizendo o quê? Gestores, vocês são gestores. Responsável pela atividade e pelo cargo.
faça uma descrição da atividade que será desempenhada e a partir daí, se aquela pessoa se enquadra dentro daquelas características, ela será um ponto para poder ser classificada, mas não será ela, serão dentre as outras e as demais pessoas que virão participar dessa avaliação. Então perceba que eu preciso colocar ali a minha chancela, eu preciso colocar ali o meu grau de comprometimento profissional com a gestão. Se a empresa está buscando ser líder de mercado, como que eu posso pegar um amigo do meu diretor que não tem experiência nenhuma para um cargo tão importante como esse? Então, e isso é algo que acontece constantemente. E o gerente de RH não quer, de certa forma, bater de frente com esses diretores ou até vice-presidentes, mas ele precisa, sim, estar alinhado com a estratégia organizacional. Uma resolução de problema, frente a esses novos desafios, nós temos uma resolução de problema aqui, pessoal. Vamos lá, então? Na sua opinião, como deve ser o RH estratégico frente aos novos desafios? Isso é uma pergunta que eu venho fazendo a aula de RH que nós temos. E nós temos recebido bastante questionamentos, até muito interessantes, de pessoas dizendo o seguinte: poxa, eu trabalho como gerente de RH, mas o presidente da empresa, o dono da empresa, nunca me convidou para trabalhar na área estratégica. Se convide, vá atrás, busque. Por que isso? Isso faz toda a diferença quando você busca no seu quadro de funcionários aquelas pessoas que querem trabalhar de forma estratégica. Começa com a determinação da missão, visão, valores, objetivos. Pessoal, gerente de RH não quer saber disso, por incrível que pareça, mas você está trabalhando com a estratégia da empresa. Se você quer trabalhar com a estratégia da organização, porque pessoas é estratégico, é um ativo intangível dentro da empresa. E se você quer fazer a empresa progredir, olha, uma outra situação que a gente pode colocar aqui para vocês. Quando a área de RH não está alinhada com a estratégia da empresa, nem com a reunião estratégica, é a primeira a sofrer cortes quando entra numa crise. Concordam comigo? A empresa entrou numa crise, o faturamento não aconteceu, corta treinamento, corta viagem, corta isso, corta aquilo. Todos os programas de recursos humanos são cortados. É a primeira a sofrer o corte. E ele não sabe que ele fazendo esse corte, ele vai estar interferindo no seu planejamento estratégico. Aquilo que estava planejado já foi para o espaço. Mas o gerente não tem nem a capacidade de argumentar isso com o presidente. Incrível isso. Então, por isso que nós colocamos, o gerente de RH precisa estar ao lado do presidente, ser o braço direito dentro da gestão. E aí nós fomentamos, mas quais atividades? Além de recursos humanos, que são todas aquelas atividades que estão todas elas de responsabilidade da área de RH, eu preciso olhar missão, visão, valores, eu preciso extrapolar isso, olhar, se eu estou contratando uma pessoa para trabalhar no processo X, eu tenho que olhar e falar, esse cara precisa fazer isso, aquilo dentro das características, ele precisa ter uma formação Y. Hoje nós sabemos, hoje nós conseguimos avaliar, quando você vai uma empresa está contratando alguém, ela já tem todo o descritivo do que essa pessoa vai fazer, ótimo, maravilhoso. Mas dentro da empresa, entre os pares, né, se eu tenho uma situação interna de movimentação, essa possibilidade, eu não tenho descritivo o cargo e nem a função da pessoa. Ou, aliás, o cargo eu não tenho a função da pessoa. Então começa por aí. Eu preciso então colocar ali, realizar um plano de carreira, um plano de avaliação e desempenho. Caso contrário, eu não tenho a área em minhas mãos. O só fazer o pagamento, demissão, contratação, todas aquelas atividades, rotinas trabalhistas, só aquilo não vai fazer a área de RH ficar estratégica. Eu preciso ter pessoas estratégicas pensando estrategicamente com a organização. Eu só vou conseguir isso tendo um gerente estratégico. Se o gerente não for estratégico, a área não será estratégica.
Eu estou dizendo aqui a área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela pode ter auditorias, consultorias, ela pode utilizar da consultoria para mostrar à organização por onde ir, por onde caminhar. Aqui é mais fácil, aqui é mais difícil. Esse processo precisa ser melhorado, esse processo precisa ganhar uma altivez melhor, precisa de melhores investimentos, mas eu só consigo chegar aí se eu tiver o empenho do gerente. Por incrível que pareça, esse empenho vem da área de produção, esse empenho vem da áreas de planejamento, vem da área de compra, vem da área de fabricação, vem da área do próprio planejamento, da área de marketing, mas não vem da área de recursos humanos. E isso nós sentimos falta. Percebemos quando nós fizemos um convite a todas as diretorias e gerências para participar do planejamento estratégico. O único gerente que não retornou aos nossos e-mails foi de recursos humanos. Por quê? Eu estou com muita coisa para fazer e eu não tenho tempo. Ou seja, eu acho que você está na atividade errada no momento errado. Então, gerente de RH deve ser estratégico. Gerente de RH, se não for estratégico, a empresa começa a perder por aí. E é por isso que eu digo, se eu tenho uma pessoa para trabalhar nessa área, se eu tenho uma pessoa que eu vou indicar para ser gerente, se ela não cumprir aqueles pré-requisitos, ela não vai assumir. Por quê? Porque é assim o cargo exige. É assim que você trabalha, é assim que você transforma a empresa sai do dia a dia dela, do amadorismo, para ser realmente uma empresa profissional e estratégica. Pessoal, temos aqui agora o nosso momentinho de pergunta. Eu quero dar um tempinho aqui e já já a gente retorna com vocês, tá bom? Envie suas perguntas, seus questionamentos, tá bom?
Então, pessoal, bom, interessante você ter o RH estratégico, e o RH estratégico realmente faz toda a diferença nesse momento, tá bom? Bom, recapitulando um pouco sobre a nossa atividade, sobre o que nós comentamos, sobre aquilo que nós falamos, né? Dentro do diagnóstico organizacional, nós temos a gerência administrativa, ou a gerência que cuida da empresa, ela que realmente está atrelada e também empenhada a alcançar os objetivos da organização. A gerência administrativa é o corpo de funcionários gerenciais que estão incumbido em alcançar aquele papel ou aquela estratégia, aqueles objetivos que a empresa já de certa forma, já colocou dentro de um planejamento estratégico. Ah, mas professor, a empresa não trabalha com planejamento estratégico. Não tem problema. Mas se você for analisar ponto a ponto, ela tem uma meta a alcançar, ela tem um objetivo realmente a ser alcançado, né? Então, a gerência administrativa, ela faz parte da organização. E depois você tem o quê? A análise administrativa, que é a capacidade de você avaliar os resultados. E para isso, você, hoje, dependendo da empresa, se a empresa é uma empresa pequena, então ela não tem uma equipe específica. Os próprios diretores e gerentes já fazem isso. Mas eu digo a você, seria muito interessante se você tivesse uma equipe de gestão pronto para poder colocar isso para a diretoria. Provocar nos diretores, gerentes e até o presidente da empresa algumas situações como: esse indicador não está atendido, e por que ele não está atendido? Quais são as ações corretivas e preventivas? Quais são as melhorias que nós vamos pilotar? Se eu não alcancei meu objetivo de metas de vendas, por quê? Porque minha meta está muito austera? Ou realmente eu estou alcançando mês a mês, eu estou dobrando minha meta? Ou seja, minha meta é muito frouxa. Eu preciso rever meu planejamento. Então, dentro dessa análise administrativa que nós realizamos todas as nossas avaliações para verificar se a empresa realmente está indo no caminho certo ou não. E depois nós temos o que aqui? A gestão de processos. Quando nós falamos isso, nós avaliamos e olhamos a empresa, que é um organismo vivo em constante movimento. Ela é uma engrenagem. E a engrenagem é muito mais fácil você olhar ela como um processo na sua horizontalidade, ou seja, quanto menor grau de lideranças você tiver à frente, muito melhor. Ou seja, as decisões muito mais centradas na operação. Quanto menos gerentes e diretores para a tomada de decisão, melhor. Então você achata o poder de decisão da empresa, fazendo com que o processo fique muito mais rápido, produtivo, e assim que até a norma ISO coloca dessa forma. E aí depois nós temos o que? A administração de RH, a administração de recursos humanos, e o recurso humanos, ele deve ser estratégico. Nós colocamos depois como essa necessidade da estratégia em recursos humanos, de trazer benefícios para a organização, mas eu só consigo trazer esse benefício se o gerente de RH realmente motivar as pessoas, realmente estiver à frente para colocar as pessoas motivadas, torná-las motivadas, ser líder dessas pessoas, buscar na empresa mecanismos ou até mesmo situações onde eu posso oferecer ali uma qualidade de vida melhor para o meu funcionário. Tudo isso vai sim beneficiar, tudo isso vai, de certa forma, de encontro com a necessidade motivacional das pessoas. Sem sombra de dúvida, fazendo esse intercâmbio, a gestão de pessoas passa a ser muito mais integrado, buscando o objetivo da organização. E também o RH estratégico, no qual eu comentei com vocês, que muitos falham o RH, por ser uma atividade estritamente administrativa, e rotineira. Ela sim, ela é uma atividade rotineira, mas ela deve ser estratégica, com políticas, com programas, todas elas estruturadas, com plano de carreiras, plano de avaliação e desempenho, e isso faz com que todo o sentido, quando a empresa busca objetivos, busca resultados e tem em seu quadro de pessoal
todo ele motivado, capacitado, esperando realmente as coisas acontecerem. Ou seja, o resultado vai acontecer. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!